Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 5 de abril, são 19 horas e 16 minutos. O Ibovespa hoje reverteu a queda de ontem e fechou em alta de 0,56%. Inclusive a gente colocou no canal, pessoal, as informações do mercado americano e também da moeda americana que é negociado no nosso país. Como a gente trata de fluxo estrangeiro na nossa bolsa, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, a gente achou prudente a gente acompanhar também as cotações do mercado americano e também do dólar comercial para o pregão de hoje. No mercado americano, fechamento negativo para as três principais bolsas por lá. Dow Jones 0,75, SP 500 1,01 e Nasdaq 0,98. Por aqui o dólar comercial encerrou em alta 3,68 e o dólar futuro encerrou também em alta, cotado aí a 3.708,50. Vamos dar uma olhada nos contratos em relação ao Ibovespa futuro e o dólar futuro no pregão de hoje? Bom pessoal, a gente já tinha feito hoje um boletim mais cedo, inclusive foi um boletim bem mais cedo que o usual, a gente fez ele às 11h15 da manhã e o fluxo por parte dos estrangeiros já estava comprador para o Ibovespa futuro. Inclusive, na primeira hora do dia, a gente sofreu aqui uma desvalorização aí de quase 200 pontos na primeira hora do dia, né? Um pouco mais de 200 pontos na primeira hora do dia e o fluxo já estava comprador em pouco mais de 35 milhões de reais. Esse fluxo ficou comprador, atingiu o pico às 16 horas com pouco mais de 130 milhões e depois eles arrefeceram um pouco esse ímpeto de compra e terminaram o pregão de hoje em 96 milhões de reais compradores para o Ibovespa futuro. A gente percebe que esse final do pregão, as duas últimas horas, eles reduziram esse volume comprador e a gente também teve aí, inclusive uma hora antes, né, um volume aí de redução do ímpeto comprador para o Ibovespa futuro através dos contratos em pouco mais de 700 pontos. No pregão de hoje, o net em relação ao fluxo estrangeiro ficou negativo em relação ao volume financeiro, porque eles terminaram com 49.320 de preço médio e a cotação terminou aí em 48.905, ou seja, um pouco mais aí de 300 pontos de prejuízo, o que deu aí um volume financeiro de um pouco mais de 800 mil reais para o Ibovespa futuro. No dólar, pessoal, a gente comentou no pregão mais cedo que eles estavam compradores tanto para o Ibovespa quanto para o dólar futuro. E realmente a gente conseguiu terminar os dois mercados no dia de hoje em alta, né? O Ibovespa a gente viu aí um pouco mais de 0,5% e o dólar futuro terminou aí com pouco mais de 1,6% de valorização no pregão de hoje. E o fluxo estrangeiro também estava nessa ponta de compra mais cedo. Quando a gente fez o nosso boletim, eles estavam aqui praticamente aí com 10 milhões de reais em compras. Eles atingiram no corte de 12 horas pouco mais de 20 milhões de reais e ficaram aí mais ou menos de lado até o final do pregão de hoje. O que acontece? Em relação à cotação, a gente teve uma evolução ascendente da moeda americana durante todo o pregão de hoje e ela terminou valorizada e cotada a 3.703 pontos. Em relação ao preço médio, os estrangeiros terminaram em 3.686, então eles tiveram aqui 17 pontos de lucro para a cotação da moeda americana, que deu um pouco mais de 6 mil contratos. Isso gerou um volume financeiro de pouco mais de 5 milhões de reais no nosso pregão de hoje. Vamos voltar lá para os nossos ativos? Bom, a gente tem aqui volume comprador no dia de hoje, carro-chefe de compra por parte deles, Petrobras, seguida de BVMF, Vale, Petro 3, que é a ação ordinária, e TIM. Na ponta de venda, Cielo, Vivo, que é a Telefônica, CCR, Itaúsa e Lojas Renner. Todo o volume comprador por eles hoje nas 10 ações que eles atacaram na ponta de compra somou 125 milhões de reais. A variação média dos ativos que eles atuaram na ponta de compra foi de 0,40. Todos os ativos que eles venderam, 136 milhões. Os 10 ativos que eles venderam no dia de hoje. A variação média para esses ativos no pregão de hoje foi uma queda de 0,37. Então eles lucraram nos ativos que eles compraram pouco mais de 500 mil reais. E nos ativos que eles venderam também um pouco mais de 500 mil reais. Também no mercado futuro a gente percebeu aqui que houve também lucro muito por conta do movimento deles no dólar futuro, um pouco mais de 5 milhões de reais. Se a gente somar aqui o mercado futuro com o mercado à vista, eles tiveram aí uma projeção de lucro de 6 milhões de reais
na nossa bolsa no pregão de hoje. É claro, reiterando que as posições do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha não só atua no mercado para fazer operações de day trade, eles também fazem operações mais longas no nosso mercado e a gente só consegue verificar isso durante o dia em relação à pressão que eles fazem de compra e de venda nos preços dos nossos ativos. Ok, pessoal? Vamos agora inaugurar um novo módulo do nosso boletim. Até agora a gente tem trabalhado com o mercado à vista e com o mercado futuro. E, inclusive, foi uma sugestão de um participante do nosso canal para a gente poder analisar esse mercado. E eu também já recebi alguns e-mails do pessoal pedindo para que fosse também acompanhado esse mercado. Qual que é esse mercado, pessoal? É o mercado de opções, pessoal. Legal, né? A gente já está cobrindo o mercado futuro, o mercado à vista e agora a gente também vai cobrir o mercado de opções nos dois ativos mais líquidos na nossa bolsa, que são eles, Petrobras e Vale. Eu gostaria de pedir licença ao pessoal que está curtindo o nosso canal e que está iniciando no mercado financeiro, que o mercado de opções é um pouco mais complexo. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma terminologia, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai buscar a tratar as terminologias que a gente vai utilizar de forma mais clara para quem está vendo o nosso vídeo e entender um pouco mais em relação a qual que é a nomenclatura que a gente está falando das opções. Bom, Petrobras, as opções que eles atuaram na ponta compradora, as 20 mais compradoras por parte deles no dia de hoje, somaram 4 milhões e meio. As 20 mais que eles atuaram na ponta de venda, 5 milhões e 400. O interessante, pessoal, é que das opções de compra que eles fizeram hoje e das opções de venda que eles fizeram hoje, o que eles fizeram? Eles tiveram aqui para caos um valor bem próximo, ok? Mas em put eles tiveram um valor aqui interessante. Quem vende put, qual que é a perspectiva do ativo? É que o ativo suba. Para quem é iniciante, pessoal, vamos falar aqui, fazer rapidamente um esclarecimento. Call é parte de um ativo que você compra com uma perspectiva que ele suba. Put faz parte de um ativo que você tem uma perspectiva que ele caia. Então, para você comprar call, você tem uma perspectiva que o ativo suba. Para você comprar put, você tem uma perspectiva que ele caia. Como eles venderam put no dia de hoje, então qual que é a perspectiva? É que o ativo suba. Então, essas puts que foram vendidas no dia de hoje, por exemplo, a Petro P70, a P16, a P85, caíram e eles tiveram aí um lucro em relação a essas opções no dia de hoje. Em relação às calls que eles atuaram na ponta vendedora hoje, a Petro E90, eles tiveram o quê? Prejuízo porque eles terminaram valorizados, que a gente teve hoje, tanto Petrobras e Vale, um dia de valorização para os ativos. Então é interessante a gente observar esse volume aqui de 1 milhão, um pouco mais aí de 1 milhão em vendas nas puts da Petrobras no pregão de hoje. A gente está seguindo a mesma linha, a gente pegou as 20 opções mais compradoras, deu uma média de variação 8,26, a gente fez aqui o cálculo, multiplicou pelo valor de total de compras nesses ativos, eles tiveram aí um pouco mais de 370 mil reais de lucro. A mesma coisa para as opções que eles atuaram na ponta vendedora, independente de que fossem calls ou puts, teve uma valorização média de 1,31, então eles tiveram um prejuízo aí de 71 mil reais. No caso de Vale, pessoal, eles tiveram um comportamento bem semelhante no caso de Petrobras, porque eles tiveram aqui, inclusive, para calls, uma distância um pouco maior, certo? Porque em Petro foi 4.400 contra 4.300. Para Vale foi 1.600 com 1 milhão praticamente, 1 milhão e 100, né? Uma distância um pouco maior. Mas olha que interessante, para as puts de Vale também atuaram com quase 1 milhão de reais na ponta vendedora, né? Então quer dizer, perspectiva put é perspectiva de alta para o mercado, e hoje, como o mercado fechou valorizado, eles puderam defender as opções de call que eles atuaram na ponta vendedora e perderam dinheiro com venda no mercado através das puts, ok? No caso de Vale, a mesma variação percentual, 5,32 para as opções que eles atuaram na ponta compradora, deu um lucro de um pouco mais de 100 mil reais, e para as opções que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram um prejuízo aí de 1,23, dá um pouco mais de 24
R$1.000 em relação ao volume de 2 milhões. Se a gente for fazer aqui o nosso mata-mata das opções, em Petrobras eles lucraram cerca de R$300 mil, 377 menos 70, e para as opções de Vale eles lucraram aí cerca de R$70 mil, que é 104 menos 24. Então 70 com 370 mil de lucro para as opções através do fluxo estrangeiro pelas corretoras estrangeiras que a gente acompanha. É claro que isso é uma perspectiva, certo? A gente sabe que eles não fazem operações somente de day trade, e principalmente no mercado de opções que eles gostam de levar para o exercício. Beleza, pessoal? Dúvidas em relação ao mercado de opções, podem deixar lá nos comentários. Avisem aos amigos que a gente está também analisando o mercado de opções. Curtam o nosso canal e se inscrevam para que vocês possam receber cada vídeo novo que a gente posta no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo boletim.